os comportamentos sutis que provam o estado de escassez. Esse aqui, eu quero que vocês estejam com o coração e com a mente bem aberta para receber, porque pode ser que alguns pontos realmente, sabe, cutuquem a ferida. Eu tentei trazer de maneira bem simples para que a gente olhe para cada uma dessas questões. Então, esse capítulo aqui é o capítulo que a maioria das mulheres não espera, né? Até aqui você pode ter se reconhecido nos bloqueios grandes, mas esses são os padrões que a mulher ela já consegue dominar, mesmo que não saiba de onde vem. Então, o que vem agora, meus amores, é diferente, tá? São os comportamentos do dia a dia que passam completamente despercebidos. E eu tive que trazer poucos exemplos, porque nós temos aqui, né, uma aula, mas daria para ficar um dia inteiro falando sobre isso. Que a mulher faz, olha só, são os comportamentos do dia a dia que passam completamente despercebidos e que a mulher faz achando que é responsabilidade, humildade e bom senso. E que, na verdade, são o quê? O campo de escassez operando em silêncio e enviando uma mensagem constante sobre o quanto ela acredita que merece. E o campo sempre responde na frequência que você emite. Primeiro ponto que eu trouxe, que eu quero que vocês tragam agora, levem para si, tá? Tragam para si. A linguagem que dilui o eu. Observe como você fala. Porque a mulher em padrão de escassez, ela raramente usa a palavra eu quando ela fala de si mesma. Ela fala, a gente está pensando em mudar, a gente quer crescer, a gente decidiu, sempre é nós, sempre é a gente. Parece o quê? Parece uma inclusão, parece que você está falando num coletivo. Mas por baixo disso tem uma mulher que ainda não se autoriza a ser o sujeito, a protagonista da própria história. E que dilui a si mesma no grupo para não ter que assumir o protagonismo do que ela quer, do que ela decide, do que ela escolhe. Porque assumir o eu é assumir realmente a responsabilidade sobre a própria vida. E isso ainda assusta, tá? A mulher próspera, ela diz eu decidi, eu quero, eu escolho, eu estou construindo. Faz sentido isso para vocês? Eu garanto que vocês já ouviram muitas mulheres e muitas vezes pode ser que vocês já falaram, né? Eu vejo muito isso no padrão familiar. Ela, porque a gente, eu sei que tem o nós aqui em casa, é a gente aqui em casa, mas quando eu quero falar, eu preciso falar sobre eu, o que que eu quero, o que que eu escolho, porque por mais que eu esteja no coletivo, eu tenho que olhar para aquilo que é o meu individual, para a mulher que eu realmente sou. O que que eu quero? O que eu escolho? Para mim, para minha vida. E aí sim vai se trabalhando em parceria com o companheiro, né? Numa dinâmica positiva com os filhos. Então, é muito importante, tá? Trazer essa responsabilidade. Eu quero, eu escolho, eu decido. A frase que aperta em vez de expandir. Presta atenção na próxima vez que o dinheiro apertar. A mulher em padrão de escassez, ela pensa automaticamente. Ai, meu Deus, vou precisar economizar. Preciso economizar, preciso cortar isso, preciso realmente diminuir os gastos. É ou não é que é assim? Deixa eu só tirar um negócio aqui. Toda vez que você está dizendo isso, preciso cortar, preciso economizar, é como se você estivesse dizendo, preciso caber em menos. Eu não estou falando de responsabilidade financeira, tá? A gente tem que ter responsabilidade financeira. Mas eu tenho que observar isso aqui, ó. Falei, ó, presta atenção na próxima vez que o dinheiro apertar, porque é a primeira coisa que você faz, né? Aí vou ter que cortar minha academia, aí vou ter que parar de fazer minha unha. Você tenta se encaixar justamente caber menos. Por quê? Porque essa frase olha para dentro e aperta. Ela quer justamente te ajustar à escassez, como se a escassez fosse a realidade permanente.
Então, a frase que expande quando isso acontecer é outra. Eu preciso ter mais dinheiro, eu preciso criar mais, eu preciso abrir mais caminhos e fazer o movimento que a gente está fazendo ali dentro do código, que é justamente, né, olhar que você merece mais. Você não precisa se encolher. Apertou, apertou. O universo que se requer para que o dinheiro chegue na minha vida hoje com facilidade, com alegria, com leveza. A gente vai trabalhando não só a consciência, não só as perguntas, mas as nossas escolhas, as nossas ações. Mas eu quero que a gente traga esse olhar de que a gente não tem que, sabe, trazer no primeiro momento exatamente esse pensamento, essa fala. Preciso economizar, preciso cortar, preciso caber menos. Às vezes, sim, eu preciso reajustar algumas coisas que podem estar em excesso. Mas eu não posso trazer esse pensamento de escassez que eu preciso ir cortando tudo da minha vida. Não, calma, né? Eu preciso ganhar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso criar mais. E eu preciso também me organizar mais. Isso também é possível. Então, são duas frases sobre um mesmo problema, mas uma mantém a mulher pequena e a outra coloca ela no quê? Em movimento. Então, eu trouxe esses pontos aqui para que vocês realmente observem. Quando isso acontecer, existe a necessidade de uma nova consciência, de uma outra postura, de um novo padrão. As escolhas que provam o que ela acredita que merece. Aqui é onde o padrão de escassez fica mais visível, tá? Não nas grandes decisões, nas pequenas escolhas do dia a dia que a mulher faz no automático sem perceber o que está comunicando para o campo. Ela vai no mercado e ela troca o café que ela gosta pelo mais barato do mercado, mesmo tendo condição de pagar o que ela prefere. Ela guarda as roupas boas, o perfume caro, a louça bonita para uma ocasião especial que às vezes demora muito ou nunca chega. Ela usa o que está velho e gasto porque ainda serve. Ela compra primeiro para os filhos, para o marido, para os outros e sempre deixa ela por último. Ela pede o prato mais em conta do cardápio quando alguém está pagando para ela. E ela escolhe sempre a menor fatia do bolo. Gente, isso acontece muito, tá? Eu acredito que vocês já estão começando a perceber isso e fazendo pequenas mudanças dentro do trabalho que a gente já vem construindo. Mas cada uma dessas escolhas, ela parece pequena de maneira isolada. Mas quando a gente vai somando, elas formam realmente uma declaração de um campo muito claro. Eu não mereço o que é bom. Eu só mereço o pouco que sobra. Tá? O elogio que ela não consegue receber. Quando alguém diz, nossa, Silvia, como o teu cabelo tá lindo, né? E aí a Silvia vai lá e responde, ixi, mas eu nem lavei hoje. Isso acontece, né? A pessoa, sempre dá ali uma desculpa. Ou então alguém chega e diz, nossa, que linda é essa bolsa, né? Uma bolsa de marca, uma bolsa bonita. Ai, que linda essa bolsa. E aí a mulher responde: ai, sim, mas menino do céu, você nem sabe o que eu tive que fazer para comprar essa bolsa. Tive que parcelar em 10 vezes. Então, o elogio chega e ela imediatamente destrói o elogio. Ela não consegue simplesmente receber. Ela precisa diminuir, justificar, invalidar. E isso não é modéstia, isso é um campo de merecimento rejeitando o que está chegando antes de pousar. Então, a mulher próspera, ela recebe elogio, ela diz obrigado, ela diz gratidão. Ela não fica inventando que foi difícil, ela simplesmente recebe. Tá? Não importa se tu teve que parcelar em 10, em 20 ou pagou à vista, é tua. Veio o elogio, agradece. O padrão do gratuito e barato. Esse é o padrão mais revelador de todos e provavelmente até o mais silencioso. Por quê? É aquela mulher que cata tudo que é gratuito, baixa todo aquele curso que é free, pega todas as amostras grátis, quando é de graça ela quer, né? Quando é barato, meu Deus, ela compra sem pensar. Nem sabe se vai prestar, se vai servir. Ah, mas é só tanto, vou comprar. Mas agora, quando o valor ele é mais alto, mesmo que ela tenha condição de pagar, que ela sabe que ela pode dar um jeito, o campo trava. E a boca fala, não tem. Então, mas o que está acontecendo é muito mais profundo. O campo dela
só se sente no direito de receber quando não custa, porque é gratuito, ela não precisa merecer. Está ali disponível, então ela simplesmente pega. Mas quando tem um valor real, ela precisa acreditar que ela merece. Ela precisa se valorizar. E merecer ainda é o maior nó. E nós temos muitos nós, né? Então, ela vive cercado do quê? Do que é barato, do que é gratuito, do que sobrou, do que às vezes ninguém mais quis pagar. E ela vai enviando para o campo uma mensagem constante: eu só mereço o que é pouco. Eu só mereço o que é descartado, o que ninguém mais quis. E o campo vai responder exatamente com isso. A mulher que só recebe o gratuito vai atrair clientes que o quê? Que só querem o gratuito. A mulher que sempre escolhe o mais barato vai construir uma vida no padrão do mais barato. A mulher que nunca se autoriza a pagar pelo que tem valor para si, ela vai continuar sem recebendo pelo valor do que ela entrega. Então, o que é preciso fazer com isso? Não é sobre gastar mais, não é sobre consumismo. É sobre você se tratar com o mesmo valor que você quer que o mundo te trate. É sobre parar de mandar para o campo a mensagem de que você só merece o que sobra. Porque a mulher que se trata como próspera, ela começa a criar condições para que a própria prosperidade chegue até ela. E não por magia, mas por frequência. Eu não estou dizendo que você vai ter que descartar o que é gratuito. Não! Você tem que olhar qual é o padrão que está manifestando aí. Porque às vezes o universo te manda uma coisa gratuita, te traz algo que você precisa muito com valor super acessível. O que você tem que olhar é esse padrão, tá bom? Esse padrão que você tem que identificar se você não está cometendo, repetindo e manifestando ele. É isso que você precisa. Então, eu trago uma reflexão. Quais desses comportamentos você reconhece em você? E não é para julgar, é para você se ver, porque o que você vê, você pode transformar. Gente, eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva disso. Esse aqui, porque eu queria oferecer sempre tudo muito barato, muito acessível. E aí, os clientes que chegavam, às vezes não tinham dinheiro para aquilo, sabe? Então, opa, o que tem? O que eu preciso olhar aqui? O que está desajustado aqui? Então, é muito importante vocês olharem para isso. Levando em consideração que tudo que atraímos é o que emitimos. Os comportamentos, eles não ficam de fora. Não ficam. Jamais. Jamais. Fez sentido para vocês isso, gente? Quem já foi catadora de gratuito e de valor baixo, que nem eu, levanta a mão. Ai, gente, é muito legal. E é tão legal que quando a gente se permite algo, que você abre esse campo de merecimento, ele é incrível, né? A Leila veio almoçar aqui em casa hoje e a gente estava conversando. Eu falei, Leila, muito bom, graças a Deus. É isso aí. Eu estava falando para a Leila essa semana que como é fácil a gente cocriar. Então, saiu um baita de um lançamento e o valor é alto investimento, né? E eu tava ali, ai, eu preciso, eu quero, é o meu desejo, eu queria refazer aquilo ali, mas estava tanto na correria que eu não consegui parar e dizer assim, opa, vou parar, vou comprar, vou fazer isso, vou ver como é que eu organizo o pagamento, quais são as formas, quais são as condições. Eu só peguei e falei assim, aqui para minha mente, no meio da correria, ai, eu vou comprar isso. E eu não parei para pensar como que eu vou comprar, eu vou ter esse valor. Eu não pensei nisso. Veio o pensamento no momento neutro que eu criei e eu continuei as minhas tarefas. E aí, no outro dia, eu fui tentar me organizar para sentar e olhar e comprar o produto que eu queria. Estava lá, está liberado no boleto para você em 6 vezes. Eu falei, universo, gratidão. Comprei, me presenteei, que maravilha! Valor alto, maravilhoso. Eu mereço, eu posso, eu consigo. Sabe, gente, isso para mim é o que a Leila falou, né? Cocriar na pureza, coisa boa. Foi sobre isso. Eu fiquei tão realizada, gente, que eu falei assim: é para mim, é só para mim. Eu não olhei qual era o valor. Eu só vi assim, ó, eu nem precisei, né, tentar outra maneira.
O universo já conspirou, ó, tá aqui no boleto, não precisa se preocupar se não tiver valor, já tá aqui a primeiro boleto, só paga, acessa, já comecei a usufruir do produto. Falei, que bênção, gente, que maravilha. Isso é uma bênção. Gente, quando vocês conseguirem, e eu sei que vocês já estão conseguindo, e muitas de vocês já foram muito além até do que eu estou falando aqui. Gente, não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Ô, Leila, conta para você, conta aqui para essas mulheres, se você puder. Não precisa abrir o vídeo, tá? Só abre o áudio aqui. Conta para esse povo a viagem que você co-criou, que você voltou agora esses dias. Você quer compartilhar? Compartilho, bora lá? Então, gente, eu e o Gabriel, a gente casou, né, o meu marido, e a gente não tinha uma lua de mel definida. E lá, quando a gente tava, assim, sei lá, 1 ano e meio atrás, a gente tava pensando onde ia passar a lua de mel e a gente escreveu num papel as opções. Da onde ir? A primeira opção era Bahia, depois a gente colocou Urubici e uns lugares mais perto aqui da onde a gente mora, e esqueceu. E aí chegou fevereiro desse ano, eu fiz aniversário, aí chamei a família, assim, e eles falaram, fecha os olhos aí, a gente tem uma surpresa. E a gente abriu a caixinha, e dentro daquela caixa estava uma viagem pra Bahia, com tudo pago, com aluguel de carro, coisas assim, ó, inesperada, passagem de avião. A gente foi semana passada, voltou, e foi algo assim que a gente já vinha recebendo, que iria acontecer, e a gente não parou para pensar, então a gente só se abriu para receber o que viria, né? E eu até comentei com a Silvia hoje como é mágico isso, quando a gente joga assim, dessa maneira inocente, não pergunta como que vai fazer, e parece que a coisa só encaixa e diz, ó, toma aqui que é teu. Então, gratidão, né? Também, tu faz parte desse movimento. Gratidão, nega. É muito legal porque, assim, ó, a Leila tá aqui porque eu não me deixa mentir nada do que eu tô falando, porque a gente já criou tanta coisa juntas que às vezes a gente até fala assim, uau, já? Ela não é, Leila. Verdade, verdade. Prova viva, né? É. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar o tópico 6, a criança que ainda decide. Aqui está o ponto que a maioria das abordagens ignora. Os seus padrões com dinheiro, com valor, com receber e com aparecer, eles não começaram na vida adulta, eles começaram muito antes, eles começaram na infância, nas cenas que você viveu, nas frases que você ouviu, naquilo que você concluiu sobre si mesma, quando ainda não tinha estrutura para questionar nada. Então, uma criança, ela não filtra, ela absorve e ela acredita. Se ela ouviu que o dinheiro é coisa de gente ruim, ela aprendeu que ser boa é ser pobre. Se ela viu a figura de referência se sacrificar sem receber, ela aprendeu que isso é amor. Se ela foi invisível quando ela precisava ser vista, ela aprendeu que ocupar espaço é perigoso. Se ela pediu algo e foi julgada por querer demais, ela aprendeu que desejar é errado. Se ela foi punida quando apareceu, ela aprendeu que é muito mais seguro se esconder. Se ela tentou se impor e foi diminuída, ela aprendeu que ser menos evitador. Se ela viu o dinheiro ser motivo de briga ou de controle, ela aprendeu que o dinheiro é uma ameaça. Se ela teve que ser pequena para não incomodar, ela aprendeu que crescer é egoísmo. Então, essa criança, essa menina, ela cresceu, mas as conclusões que ela tirou continuam operando dentro da mulher. Elas não ficaram na infância, elas se instalaram no campo. E hoje, como mulher, você toma decisões que parecem completamente racionais, mas são, na verdade, o quê? Respostas automáticas daquela criança tentando se proteger da mesma dor que ela sentiu lá atrás. Ela vai querer fugir de tudo aquilo, justamente pelo que ela acabou interpretando. Então, a mulher que não consegue cobrar, ela não é fraca. Ela é uma criança que aprendeu que pedir gera rejeição. A mulher que não aparece, ela não é preguiçosa. É uma criança que aprendeu que ser vista é perigoso. A mulher que sabota quando cresce, ela não é irresponsável. Ela é uma criança que aprendeu
que ter demais gera perda. A mulher que não sustenta o que recebe, ela não é desorganizada. É uma criança que aprendeu que a abundância não é segura. A mulher que cobra menos do que vale, ela não tem baixa autoestima. É uma criança que aprendeu que ocupar muito espaço gera consequências. Eu quis trazer exatamente dessa maneira, dentro dos padrões, a criança que está ali, ó, a criança que ainda decide. Por isso que esse trabalho é tão importante. Então, enquanto a criança interna não é vista, acolhida e reprogramada, ela continua tomando as decisões por baixo da consciência, fora do alcance da lógica, mas totalmente atuante no campo. Então, trabalhar prosperidade sem tocar nisso, meus amores, é construir em areia. O edifício, ele fica em pé por um tempo, mas ele vai desmoronar sempre no mesmo ponto. Tópico 7, as feridas que vivem no dinheiro. Cada ferida emocional que a criança carregou tem uma forma específica de aparecer na relação com o dinheiro na vida adulta. Elas não chegam com uma placa, elas chegam como padrões que vão se repetindo, como sabotagem sem uma explicação racional, como tetos que a mulher não consegue ultrapassar por mais que ela tente, por mais que ela se esforce, que ela aumente as suas horas de trabalho. Reconhecer a ferida é o primeiro passo para reorganizar o campo que ela criou. Então, aqui eu vou trazer um pouquinho exatamente do que a gente trouxe, né, sobre as feridas em cada uma. A ferida do abandono é a mulher que não sustenta. Então, quando a gente identificou lá, eu tenho dificuldade de sustentar, o que eu tenho aqui? Ferida do abandono. Ela abre, cresce um pouco e trava. Ela cria uma situação que destrói o que estava construindo. Por baixo disso existe a crença encelada de que nada fica, que o que chega vai embora. Então ela inconscientemente faz o dinheiro ir embora antes que ele vá sozinho. Ela mesma faz ali para que ele não abandone. E ela acha que é ele, o dinheiro que está abandonando ela. Não. Compreendem isso? Eu faço ele ir porque eu preciso repetir essa ferida do abandono. O dinheiro está me abandonando, está fugindo. Então, a renda chega e escoa antes de construir patrimônio. Sempre vai ter uma urgência que consome o que estava guardado. A ferida da rejeição é a mulher que não aparece. Gente, essa minha ferida aqui, ela é dolorida ainda. Tem que trabalhar muito sobre isso. Tem dons, tem sabedoria, tem capacidade, mas não aparece. Não divulga, não fala com firmeza sobre o que entrega. Pede prosperidade, mas se esconde de tudo que poderia fazer essa prosperidade acontecer. Ela não divulga, ela não vende, ela não se posiciona. E então reclama que os clientes não chegam. Mas o campo sabe que se os clientes chegassem, ela teria que aparecer. E aparecer ainda dói. Para mim, gente, isso aqui, ir para as redes sociais, falar, gente, dói ainda, tá? Ainda dói muito. Eu tenho muita limitação nesse ponto de... Eu tô fazendo o que eu tô fazendo aqui hoje, gente. Vocês não têm ideia do quanto que eu cresci, eu evoluí. Isso aqui para mim é o auge. Só que eu tô trabalhando porque eu quero ir além. Eu posso ir além. A Leila ia gravar os vídeos. Era uma novela. Não saía. Nada funcionava. Eu fazer isso aqui hoje, não é, Leila? É o máximo. Então, vamos para a ferida da humilhação. A mulher que cobra menos. Sente vergonha de falar o preço. Sente que cobrar que cobrar bem é arrogância. Que prosperar é falta de humildade. Então, ela se diminui antes que alguém a diminua. Ela cobra menos para ela não parecer que ela está se achando. Ela não se posiciona com autoridade, porque a autoridade no campo dela sempre foi seguida de humilhação ou de punição. Então, ela está sempre abaixo do valor do mercado. Ela sempre entrega mais do que ela cobrou. A ferida da traição. Eu tentei linkar aqui os pontos, tá? A mulher que sabota quando ela vai bem. Ela não confia no fluxo. Então, quando as coisas começam a ir bem, ela já está esperando que alguma coisa quebre, que alguma coisa dê errado. E como a espera ela é ansiosa demais, ela mesma vai criar situações para quebrar.
para não ser pega de surpresa. Então, ela estava crescendo e, de repente, ela tomou uma decisão que destruiu o que ela estava construindo. E ela não faz isso conscientemente, tá? É o campo que opera na frequência de que confiar gera traição. Foi o que a Paty falou, né? A gente atrai, não tem, a gente atrai, a gente cocria, a gente cria situações para validar. A ferida da injustiça, a mulher que se esgota. Se esgota entregando mais do que recebe, só que ela não reclama, ela não coloca limite, ela dá conta de tudo sozinha. Olha eu aí, que eu, até um tempo atrás era bem assim. Porque pedir é fraqueza, porque precisar é incomodar. Clientes que consomem além do combinado e ela não cobra o excedente. Uma exaustão crescente que não consegue nomear, porque afinal ela está fazendo o que ela ama. Então, o esgotamento não é o preço da missão. É o que acontece quando o campo se sente no direito de receber na mesma proporção de entrega. Meus amores, por favor, preciso que vocês coloquem o ponto. Eu sei que pega em vários, mas qual foi o ponto de maior identificação aqui? Podem colocar ali no chat, ou se alguém quiser falar, por gentileza. Qual foi o ponto que você sentiu que mais pegou em você? Eu falei o meu, né? O meu é o da rejeição. A Paty, rejeição também. Ferida da humilhação. Rejeição e humilhação. É, gente, é sobre isso. Sabe o que eu fico feliz? Que a gente está liberando tudo isso. Nossa Senhora, vocês percebem a diferença já em alguns pontos de vocês? Porque isso aqui vai continuar trabalhando, né? Atuando, e a gente tomando consciência. Então, muita coisa vai acontecer ainda. Não só perceptiva que isso aqui é para um futuro.